Imaginário Redimido é o nosso espaço aqui no nosso canal, melhor que há na literatura ocidental, e trazermos reflexões teológicas e comparações com a Bíblia e com a teologia cristã. E nessas indicações literárias, pessoal, nós vamos começar com este livro fantástico do Tennessee Williams, 27 Carros de Algodão e Outras Peças em um Ato, publicado aqui pela Realizações, uma obra fantástica com um acabamento maravilhoso aqui da editora Realizações. E aqui nós temos várias peças do Tennessee Williams, que é um dramaturgo estadunidense do século passado, muito famoso. Ele estourou, ficou muito famoso nesse sentido quando, em 1948, mais ou menos, ele estreou na Broadway com a peça Um Bonde Chamado Desejo, e depois disso ele ficou muito, muito famoso das suas peças aqui de um ato. A maioria das peças desse volume são anteriores à questão da lançamento dessa peça dele na Broadway, e nós temos aí umas 3 peças aqui, se eu não me engano, que são posteriores a esse grande sucesso do Tennessee Williams. Tennessee Williams, na verdade, é o pseudônimo de Thomas Lanier Williams III. Ele nasceu por volta ali de 1911 e falece em 1983. Ele era neto de pastor. Tem história dele aí na internet, se vocês quiserem se aprofundar mais. E a peça que abre esse volume, então, com várias peças dele, é essa aqui, 27 Carros de Algodão, do Tennessee Williams aqui, e vamos refletir um pouquinho sobre essa. Bom, pessoal, o Tennessee Williams, ele manjava muito de poesia, né, e ele conseguia, de fato, condensar muito significado, igual a poesia lírica faz, nas suas peças, tudo bem? Então, as peças, elas são aparentemente simples, mas ele consegue comunicar muita coisa aqui das suas peças. E uma delas, interessante, vamos contextualizar um pouquinho, a peça se passa no sul dos Estados Unidos, especialmente ali no governo do Franklin Roosevelt enquanto presidente. E, na verdade, a maioria das peças do Tennessee Williams, ele vai ambientar problemas sociais, econômicos, problemas morais com o sul dos Estados Unidos. É o ambiente que ele escolhe para perpassar as suas peças aí nessa linha, ok? E mais ou menos aqui nós estamos falando da década de 1930, mais ou menos. E você tem ali várias questões ligadas a agências que o Roosevelt implanta com sindicatos, afetando o trabalho do pessoal. Basicamente, a peça toda ela se passa ali na varanda de uma casa, e você tem ali o homem que chama Jake Megan e a sua esposa estão conversando ali, e na verdade a peça começa com um grande incêndio criminoso, onde se é queimado o descaroçador de algodão de um sujeito que é um sindicalista, um sindicato rural, chamado Silvio Vicarro. Tá? Esse Silvio Vicarro, ele é meio que tá liderando o pessoal ali, e ele que tá tomando conta disso. Então, nesse incêndio criminoso, dá a entender na peça de forma muito sutil no começo, mas depois fica absolutamente claro que foi o Jake Megan que acabou cometendo esse crime de incendiar o descaroçador. Por quê? O pessoal ali do sindicato, com as suas máquinas e tal, estavam tomando conta da questão rural ali, da questão do algodão, e estava tirando o trabalho desse Jake Megan aqui, que só pensava em dinheiro e tudo mais. E ele acaba, para conseguir trabalho, ele vai lá, sai de fininho da casa, a mulher fica ali reclamando: onde está meu marido, que foi comprar uma Coca-Cola e não voltou mais, me deixou aqui sozinho e tal. E ele volta, ela fica perguntando, ele maltrata ela nesse sentido, né? E quando chega, então, o Navarro, que é o cara que foi prejudicado, né? O Silvio Vicarro, perdão, não Navarro, Silvio Vicarro, ele acaba conversando ali com o Jake, e ele propõe que o Jake, ele não vai conseguir mais entregar a produção de algodão descaroçado, e ele acaba entregando ou arrendando para o Jake 27 carros de algodão para o Jake. Ele fica muito feliz, e nesse meio termo o Jake fala para sua esposa fazer uma política de boa vizinhança. Eles tinham acabado de ouvir o presidente Roosevelt falar de política de boa vizinhança, e ele começa a falar para a esposa dele que enquanto ele vai se trabalhar, descaroçar lá 27 carros de algodão, era para ela fazer uma política de boa vizinhança com o Silvio Vicarro aqui. Tá? Então, nessa ambientação, dá muito a entender que essa política de boa vizinhança, ainda que não seja explícito no texto, seria um favorecimento sexual, nesse sentido,
para esse tal de Silvio Vicarro aí. Então, a esposa dele, ela é o tempo todo retratada como uma mulher absolutamente infantilizada, tá? Então, a casa dela parece uma casa de boneca, ela fica com o seu paninho ali, parecendo um bebê, mas ela não tem filho, não consegue ter filho, né? É uma mulher já obesa, absolutamente pueril em tudo que ela fala e pensa, né? E o marido dela já é um pouco mais velho, né? O Jake Megan um pouco mais velho. E esse Silvio Vicarro, ele é um latino, um cara um pouco mais novo em relação a ela. Então eles chegam, o Silvio chega, começa a conversar com ela, e o marido dela falou para ela não abrir a boca para falar que na hora do incêndio ele não estava em casa, né? Ela fala que ela vai guardar segredo, mas ela não consegue guardar nenhum tipo de segredo, e ela acaba sendo manipulada ali pelo Silvio Vicarro, e dá muito a entender que o marido dela é o culpado por esse crime, né? E aí a conversa vai, conversa vem, os dois acabam entrando, eles acabam pecando, por assim dizer, se deitando junto, e ela volta toda embriagada no final da peça. O marido dela volta todo cansado do trabalho, e os dois têm ali um diálogo. Ela tá quase como uma bêbada, assim, de embriagada do amor que ela acabou de ter, né? E o tempo todo ela se retratando como infantil, mas ela não é toda bobinha, porque algumas leituras aqui do Tennessee Williams, desse 27 Carro de Algodão, vão colocar para nós que, ok, ela entendeu que ela serviria de ponte sexual para o marido dela conseguir o trabalho e manter, continuar trabalhando e sustentar a casa. Ela não se desagrada disso, ela não se desagrada de se dar, de se vender para o cara ali dos 27 Carros de Algodão, que é o Silvio Vicarro, e ela gosta do ato de adulterar, bem? Só que aí ela termina dizendo, olha, eu não sou mais neném, que é como o marido dela, é o Jake Megan, acaba chamando ela de neném, e agora eu não sou mais neném, agora eu sou uma mamãe. Então, ela não amadureceu, mas ela acabou assumindo uma postura de adúltera, daquela mulher adúltera de Provérbios. Qual que é a ponte que nós podemos fazer com a fé cristã? Existem várias pontes, mas a principal delas que me chamou a atenção é a questão de como a imaturidade nos leva ao pecado. Então ela está o tempo todo se infantilizando, falando como uma criança, de forma muito bobinha, né? E no final ela acaba cometendo adultério, gosta disso. Ela não esconde isso do marido, ela não fala que dormiu com o cara, mas fica tudo muito implícito ali o tempo todo. Parece que o marido sabe do que aconteceu, mas eles não falam. Ele só fala, mulher, tô cansado de trabalhar, você não tá falando coisa com coisa. Mas o fato é que ela gosta. O marido também é um baita de um pecador, porque ele incendeia o descaraçador de algodão do cara, ele entrega a mulher pra dormir com o cara, e ele não tá nem aí pra nada, apenas com o dinheiro e com o trabalho dele. Então, um cara absolutamente chuco também nesse sentido. Mas o ponto é que, de forma expondo a feiura de uma decadência moral no sul dos Estados Unidos, na década de 1930, mais ou menos, essa peça provavelmente é da década de 40, mas o Tennessee Williams vai colocar para nós que sermos imaturos, infantis, e a nossa época ela é absolutamente infantilizadora do adulto, ok? Uma coisa é a criança ser infantil, outra coisa é a mulher, o homem adulto, casado, agir como criança. Então nós não sabemos mais como ser homens de Deus, como sermos mulheres de Deus, marido, mulher, né, esposa, mãe, pai, nesse sentido. A maturidade, na verdade, não é vista com bons olhos. Nós precisamos de homens e de mulheres maduros na fé. E esse era o grande problema, por exemplo, da igreja de Corinto, quando Paulo escreve 1 Coríntios lá no Novo Testamento. O problema todo que perpassa todos os problemas de Corinto, divisão do capítulo 1 ao 4, problemas relacionados à sexualidade, capítulos 5, 6 e 7, problemas relacionados à comida sacrificada aos ídolos, capítulo 8 ao 10, problemas relacionados ao culto público, ceia no capítulo 11 e 12, dons espirituais no capítulo 12 ao 14, e o problema doutrinário da ressurreição no capítulo 15. Todos esses problemas que Paulo está endereçando soluções com base no Evangelho para a igreja de Corinto, fluem de uma só fonte. Ele diz, olha, vocês são infantis, vocês são crianças, vocês estão agindo como carnais, vocês são imaturos nesse sentido. E pessoal, a imaturidade nos leva ao pecado, tá? Como nós podemos ser imaturos? A primeira mais óbvia, pela falta de praticar a nossa fé,
por falta de obediência à palavra de Deus, nós somos levados à imaturidade. Mas também outro ponto também que nos leva à maturidade é termos algum entendimento equivocado de alguma doutrina bíblica, ok? Existe aquilo que nós chamamos de heresia, que é a negação ou perversão de um dos fundamentos da teologia cristã, da ortodoxia cristã. Por exemplo, negar a trindade, negar a natureza humana ou divina de Cristo, negar a ressurreição de Cristo dos mortos, negar que a salvação é pela fé, negar o retorno de Cristo, por exemplo, são negar doutrinas fundamentais. Você se coloca como herege, você se coloca à parte da comunidade de fé cristã nesse sentido. Mas perpetuar erros teológicos que não vão condenar a sua alma, que não são heréticos em si, mas todas as ideias têm consequências, como já diria muitos livros que a gente analisou aqui, e ideias teológicas também têm consequências. Então, se nós abraçarmos intencionalmente um erro teológico, ele vai ter implicações práticas. Então, você não pode aderir a uma certa interpretação, uma certa doutrina que não está lá muito ressoante ou de acordo com o texto bíblico, você vai carregar aí imaturidade. E toda imaturidade vai se traduzir em pecado, em não obediência. Vejam que a imaturidade da mulher, do Jake Megan, acaba fazendo com que ela peque e com que ela goste de pecar, e que o seu marido também, por ser um velho, mas não ser um homem de verdade, não ser um marido de verdade, e ela acaba acusando isso implicitamente lá para o Silvio Vicarro, que o marido dela é um chauvinista, um machista, tudo mais, e ele realmente tudo isso, toda essa imaturidade de não saber se relacionar socialmente, né, conjugalmente, e também paternalmente e maternalmente, porque ela não tem filhos, ela usa um paninho ali de filho, né, tem uma casinha toda infantilizada nesse sentido, né? Não estou falando que você tem filho, coloca ali um enfeite para o seu filho, não. Mas ter toda uma atitude infantilizada não é o propósito de Deus para nós. Deus quer que nós sejamos pessoas maduras, robustas na fé, obedientes de coração, com uma fé vigorosa em Cristo Jesus, porque senão a imaturidade sempre vai ter as suas consequências. Uma coisa é você ser novo convertido, uma coisa é você ter pouco tempo na fé, e aí você necessariamente é imaturo. Não tem como você não ser imaturo. Todo neófito é imaturo. O outro ponto já está anos na igreja, já era para você ser um mestre em determinados aspectos, já era para você estar servindo a igreja de forma robusta, e você continua tentando dividir a igreja, você continua uma pessoa orgulhosa, você continua uma pessoa que só vê defeito nos outros, que não serve os outros, que traz todo tipo de problema para a igreja. Você é imaturo quando não deveria ser. Então existe um problema fundamental no seu coração que precisa ser tratado no contexto da igreja sua, no contexto pastoral saudável. Mas a obra de Tennessee Williams aqui, a primeira desse volume maravilhoso aqui, 27 carros de algodão, nos chama a atenção para isso. Através da literatura, ao enriquecer nosso imaginário e depois pela Bíblia redimir nosso imaginário, nós percebemos que é possível você ter 20, 30, 40, 60, 100 anos e ser uma pessoa imatura, e a imaturidade vai te levar ao pecado, e o pecado vai te levar à corrupção da vida, ao vazio, às trevas e a uma série de dificuldades sociais, e também pode te levar à morte eterna nesse sentido. Tá? Então fica aí a indicação desse nosso primeiro episódio aqui no Imaginário Redimido. Se você gostou, se isso agregou algo para você, não se esqueça de se inscrever, se torne um inscrito aqui no nosso canal se você ainda não é. Deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários. Vou deixar o link do livro se vocês quiserem adquirir pelo nosso livro aqui na Amazon. Vocês estariam ajudando ainda mais o nosso trabalho. E também deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até o nosso próximo Imaginário Redimido, com mais literatura boa para vocês redimirem aí o imaginário nosso.